A Folha critica a escolha do Bessias para o STF, né? Diz aqui que o Senado tem bons motivos para rejeitar Bessias no STF. O que a Folha esquece de avisar é que o jeito que o Alexandre de Moraes, a forma como o STF passou a agir após o Alexandre de Moraes, não deixou nenhuma outra opção para os presidentes. Daqui para frente, 100% dos indicados serão pessoas absolutamente leais aos presidentes. Por quê? Porque até antes dessa lambança que o Alexandre de Moraes e o STF estão fazendo, o STF era um órgão técnico, um órgão que meramente aplicava a lei. Agora que o STF virou o imperador do Brasil, quem decide o que acontece no Brasil, evidentemente que não vai restar nenhuma outra alternativa. Então a Folha critica aqui o Lula por colocar o Bessias no STF e fala que Bolsonaro também, porque Bolsonaro colocou alguém de sua confiança. Olha só, colocar alguém de sua confiança é uma coisa, né? Tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes são, é lógico, da confiança do Bolsonaro, senão ele não indicaria. Mas a verdade é que não eram pessoas tão ligadas ao Bolsonaro assim como é o Bessias e o Zanin. O Lula é quem extrapolou nessa parada, né? Botou o advogado dele e o cara que levou o papel para ele para se livrar ele da cadeia como ministros do STF. Mas, de novo, daqui para frente vai ser só assim. Vamos falar sobre isso. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Leno Brega, o melhor sugestor de pautas desse canal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, até 2006, 2007 mais ou menos, a função do STF era a função de aplicar a lei. A lei estava ali para ser aplicada, doa quem doesse. E é lógico que sempre que um presidente indica alguém para o STF, indica uma pessoa de quem confia, é lógico. Você não vai confiar, não vai botar uma pessoa, não vai botar um inimigo político seu no STF. Evidentemente que não, né? Mas até então o critério era sempre um critério técnico. Por quê? Porque o STF era um órgão técnico, né? A coisa toda começou a se desvirtuar já ali no final de 2010, 2011, quando começou o STF a legislar, né? Eu sempre critico muito isso e eu temo que as pessoas entendam errado, porque eu critico a decisão do STF de reconhecer a união de casais homossexuais. Gente, eu sou libertário, eu sou super a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo, acho que não tem problema nenhum nisso, eu sou plenamente a favor no mérito da união de pessoas do mesmo sexo, não tenho nada contra isso. Mas o meu problema é com o STF determinando isso, porque isso deveria ser determinado pelo Congresso, né? O STF naquela época criou essa lei que não, que pessoas do mesmo sexo... porque a Constituição diz que homens e mulheres têm deveres equivalentes. Então, se homens e mulheres têm deveres equivalentes, têm direitos equivalentes, e a Constituição fala que o casamento é o ato entre homem e mulher é equivalente, então pronto, pode ter casamento do mesmo sexo. E, de novo, eu acho absolutamente correto, deveria mesmo ter casamento, quem quer que... Vou além, casamento de mais de 2 pessoas, pode ter casamento de 3 pessoas, de 1 pessoa, de 10 pessoas. Eu acho, amigos, desde que seja de livre e espontânea vontade, entre pessoas maiores de idade, plenamente consentidas, o arranjo, o que cada um vai fazer para ser feliz, meu amigo, seja muito feliz você aí, ninguém tem o segredo da felicidade. Se você é feliz do jeito que você for, busca aí a sua felicidade como você achar melhor. Desde que seja, lógico, maiores de idade, com o devido consentimento, né? Sem ninguém sendo obrigado a fazer nada, né? Agora, essa decisão do STF, então, abriu a porteira para essa ideia que o STF agora decide o que é melhor para o Brasil. Aí depois disso foi o aborto de fetos anencéfalos. Você pode concordar, você pode discordar disso. Mas, mais uma vez, o STF inventou uma regra que não existia na Constituição, uma regra que não tinha na lei. E a partir daí foi só piorando, né? E aí a coisa tomou um outro patamar justamente quando o STF decidiu que ia bater em Bolsonaro, que ia lutar contra o Bolsonaro. E aí que começaram a fazer um monte de decisões que não tem lógica nenhuma, fugiram completamente da técnica. No momento que foi instaurado o inquérito das fake news lá em 2019, né, eles abandonaram qualquer coisa, não existe nada de devido processo legal naquilo, abandonaram a Constituição, abandonaram a lei e começaram a legislar. O pior, o cúmulo desse absurdo que eles estão fazendo foi justamente a decisão sobre a regulamentação das redes sociais, em que eles literalmente criaram um código de regulamentação das redes sociais numa decisão, num negócio que não tinha nada a ver, ou seja, realmente uma... Você criou o STF como o imperador do Brasil, porque como o STF... Veja, até o presidente da República,
Ele podia falar uma merda, mas a merda dele poderia ser corrigida no STF. Agora, se o STF fala uma merda, quem é que corrige a merda do STF? Não tem, né? É o problema do trono de ferro, né? Ou seja, chega um momento que o topo da pirâmide que ninguém controla o topo. E aí o STF está nesse topo. Antigamente ele era um órgão técnico, ele só aplicava a lei, ele não fazia nada além disso. Agora que ele se livrou dessas amarras de só aplicar a lei e ele passa a decidir com base em princípios, em base no que ele acha correto, o que ele acha que é melhor para o Brasil e coisa e tal. O próprio Barroso falou isso, que nós temos a função de recivilizar o Brasil. E o que é recivilizar o Brasil na visão do Barroso? Né? Eu não sei. O Brasil, para muita gente, é civilizado, né? Mas o Barroso claramente percebe que tem que mudar alguma coisa. Pode ser justo para ele? Pode, mas numa democracia isso seria só um voto. Ele vota no que ele acha que é melhor. Se essa pessoa ganhar o cargo de deputado e de presidente, vai implementar as medidas que ele acha que são boas, né? Ele não poderia, ele como juiz, ele próprio partir para implementar isso. Eu entendo que o incentivo é muito tentador, né? Você está numa posição que, olha só, se eu tomar essa decisão que eu vou estar melhorando o país, eu sei que isso é melhor para o país, então eu vou tomar essa decisão para melhorar o país. É uma coisa tentadora pra caramba, eu concordo. Só que é um erro, porque aí você está ferindo a democracia. Você é uma pessoa que não é eleita, por mais que você ache que isso é o melhor para o país, isso não quer dizer que o resto do país concorde com você, que o resto do país ache que isso também é o caminho da civilização, é o ponto, né, o processo civilizatório que está acontecendo na nossa sociedade. Isso é um papel que quem define é a sociedade como um todo. Não é o Barroso que define o que é o caminho civilizatório, o processo civilizatório brasileiro. É a sociedade brasileira como um todo. Por mais que ele não goste, se ele não gostar, beleza, ele está livre para viajar para Paris, ele é rico, né? Viajar para Paris, para onde ele quiser. Parece que para os Estados Unidos ele não pode, mas para Paris ele pode viajar para qualquer lugar que ele queira, né? Então, esse é um grande erro. E o pior é isso. No momento que se tornou o cargo de ministro do STF mais importante que o presidente da República e que o Congresso, agora é lógico, pode esperar. Daqui para frente vai ser só assim. Eu espero também que o próximo presidente, que eu acredito que vai ser de direita, espero que seja o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou Eduardo Bolsonaro, ou alguma figura da direita, eu espero que ele bote um monte de gente de direita com 20 anos de idade. Não, que pega um garoto que acabou de sair da faculdade de Direito, 20 anos de idade, para ficar 40 anos lá no STF, e muito leal a ele, aquela pessoa, ele super leal a ele, bota lá no STF. É o que todo mundo vai pensar agora. Porque o centro de poder do Brasil saiu da democracia e se tornou o STF. Então é lógico que o incentivo do presidente agora é cagar para o aspecto técnico, cagar para o aspecto da idade, da experiência, da isonomia, cagar para qualquer coisa e ele botar a pessoa que é mais fielmente ligada a ele, que ele vai poder mais controlar no futuro, uma vez lá no STF, né? Para pensar, a coisa mais importante que um presidente da República faz nesse momento no Brasil é indicar ministro do STF. É a coisa mais importante que ele faz. A gente também está elegendo o cara que vai escolher os ministros do STF. A verdade é essa. Para pensar, a discussão nossa aqui mesmo. O que nós da direita estamos discutindo? Não, temos que eleger alguém da direita para indicar 3 ministros do STF no próximo mandato. Ah, mas tem que liberar a economia, tem que reforçar a segurança pública, tem que dar dinheiro para os pobres, tem que fazer isso, tem que ter essa pauta, essa pauta. Essas pautas são importantes, mas o mais importante é indicar os ministros do STF. Por que está acontecendo isso? Porque o STF virou a fonte de poder no Brasil, absoluta. Viramos uma monarquia absolutista, ou, na verdade, uma oligarquia, né, absolutista de 11 supremos que decidem. E aí passou a ser isso. O mais importante de uma eleição é botar o presidente para ele indicar os ministros do STF. O mais importante da eleição ao Senado é ter um monte de senador, porque de repente os senadores conseguem tirar alguns ministros do STF. Olha que ponto que a gente chegou. Por causa desse absurdo. Então, primeira coisa, acho injusta a equivalência que fizeram aqui com o Bolsonaro. Embora o Bolsonaro tenha confiança no André Mendonça e no Cássio Nunes, não são pessoas tão ligadas ao Bolsonaro assim não, né? São ligadas ao grupo dele, mas não são pessoas diretamente ligadas a ele, né? Aí, e diz aqui, ó, Jorge Messias ficou nacionalmente conhecido em 2016 quando foi incumbido de entregar o papel para o Lula, né? A manobra frustrada, não sei o que lá, não sei o que lá. É a mesma condição de homem de confiança que Messias recebe agora a indicação para ministro do STF, que já levou ele à Advocacia Geral da União. Ou seja, qual que é o grande mérito jurídico do Messias, né? Ele publicou algum livro, ele fez alguma tese fantástica, ele era um cara muito fantástico, muito bom no direito.
Não, tá? Você pode ter críticas ao Fachin, por exemplo, ao Barroso, ao Fux, a qualquer um deles, mas todos eles tinham uma característica, eles eram pessoas respeitadas. Até o Alexandre de Moraes, né? Tem livro do Alexandre de Moraes por aí, em faculdade de Direito, né? Eram pessoas que viviam essa área, né? Agora, a coisa começou com quem? Com o Toffoli. O Toffoli é outro que era advogado do PT, zero impacto acadêmico, zero relevância jurídica, zero conhecimento na área, e foi colocado lá. Por quê? Porque era a confiança da Dilma, né? Era a confiança da Dilma. E a partir daí só descambou a coisa, só descambou, só piorou a situação. Bolsonaro foi uma exceção, na verdade. Agora entrou. Olha só. Zanin, advogado do Lula. O Flávio Dino, político. Governador do Maranhão, ex-governador do Maranhão. E agora o Messias, que é outro capacho do Lula, o office boy da Dilma, que ia levar o papel pro Lula. Qual a relevância jurídica do cara? Nenhuma. A única relevância é um cara muito próximo ao Lula e que, né, vai ser colocado ali para garantir o poder da esquerda por mais 40 anos no STF, sei lá quantos anos que ele vai ficar lá no STF. É triste isso, mas a culpa disso foi do pessoal que deixou o STF sair da casinha. O STF não deveria ter saído da casinha. O STF deveria continuar julgando dentro do limite legal, né? Essa ideia de que o STF vai nos salvar da ditadura vem justamente por quê? Porque a esquerda perdeu o poder, viu que a direita começou a crescer nos corações e mentes das pessoas, não temos que nos segurar de alguma forma. O que sobrou? Não sobrou nada, porque o Lula é um corrupto, destruiu a esquerda completamente. Não tinha mais apoio, não tinha nada na Câmara dos Deputados, não tinha nada no Senado, não tinha nada no governo federal. O que sobrou para a esquerda no Brasil? O STF. E aí o STF foi encarregado dessa salvação da, entre aspas, democracia no Brasil, que na verdade é a salvação da esquerda, e para isso tiveram que sair da caixinha totalmente. E aí agora é isso, meu amigo, agora esquece. Não vai ter mais ministra mulher, ministro homem, ministro negro, ministro branco, não. O importante agora é ser o mais cupincha e o mais jovem possível, é o que todo mundo vai querer, porque é a força que tem o STF. O STF foi alçado ao papel de realeza brasileira, são os imperadores do Brasil. No final das contas, eles que mandam, né? Aqui, ó, vai que fidelidade e alinhamento político sejam critérios aceitáveis para o preenchimento de cargos estratégicos no gabinete presidencial. Nunca serão para quem trata da escolha para a mais alta corte do país. Pois é, mas foram vocês, você da Folha de São Paulo, você do Estadão, você do Globo, que dando força para o Alexandre de Moraes e para os idiotas do STF, que causou isso daqui. Esquece, nunca mais vai ter uma escolha isenta e jurídica para ministro do STF. A tendência é só piorar, meu amigo. Um monte de estagiário, cada vez mais ligado, vai começar agora a ser filho de presidente. Você pode ter certeza, é lógico. Por quê? Porque é ali que está o poder agora, eles que mandam em tudo. Então pronto. Que porra de critério jurídico? Não interessa mesmo, porque eles vão cagar para a Constituição na hora de decidir as coisas. Enfim, aí critica Bolsonaro aqui porque é lógico, né? Eles vão dizer que Bolsonaro é tudo de ruim para eles, né? Sendo que, de novo, é injusto isso, porque o André Mendonça e o Cássio Nunes não eram tão próximos do Bolsonaro assim, né? O pessoal da esquerda reclamando, não porque a Folha sugere que o Senado vete o nome do Messias. Eu acho que tem chance do Senado vetar o nome do Messias, tá? Eu acho que tem chance. Eu acho que a chance maior é eles segurarem o nome do Messias. É isso que eu tô torcendo. Não sei. Não, a chance maior ainda é eles aprovarem. A verdade é essa. O pessoal lá é uma cambada de idiota no Senado, só tem idiota lá. Então a chance maior é de aprovarem esse troço. Mas existe uma chance diferente de zero deles enrolarem com esse negócio. É a chance que eu tô querendo, que eu espero. E existe a chance deles reprovarem também. O Alcolumbre tá trabalhando para isso, né? Por outro lado, diz o Estadão aqui que o Lula está preparando uma guerra santa contra o Alcolumbre. Ih, caralho. Sabe o que quer dizer com isso, né? O Alexandre de Moraes vai achar alguma coisa contra o Alcolumbre e vai prender. Isso que é guerra santa do Lula. O Lula tem o poder do STF, do Alexandre de Moraes, que por algum motivo obedece o Lula. Sei lá se o Lula tem uma foto do Alexandre de Moraes chupando o pau do Gilmar Mendes ou alguma coisa assim, né? E ameaça ele mostrar essa foto, não sei, enfim. Não sei o que o Lula tem do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes obedece o Lula. Então, está preparando aqui para uma guerra. O que é guerra santa para o Lula? É isso, é usar o STF para bater nas pessoas. Se preparem, Alcolumbre, vai vir coisa feia aí. E curiosamente é isso, né? O Malafaia e o André Mendonça estão do lado do Messias, querem o Messias porque é evangélico. Olha só, eu não tenho nada contra os evangélicos, não, tenho um respeito muito grande, fiquei muito satisfeito com o André Mendonça ter entrado no STF, né? Agora, o Messias eu não aprovo não, tá? Lamento informar para vocês, eu acho que tem nomes melhores, e tem que tomar cuidado vocês evangélicos, por quê? Um nome ruim evangélico pode queimar o nome dos evangélicos, tá? Toma cuidado com isso. Eu, se eu fosse evangélico, pensaria duas vezes em apoiar o Messias só porque ele é evangélico também.
Porque um evangélico de merda pode queimar o nome dos evangélicos lá no final das contas, lá no STF. Mas enfim, o Silas Malafaia está apoiando o Bessias. Olha que coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.